Nós recebemos uma pergunta pela internet da nossa irmã Kátia, lá de Barra do Garça, quanto à ceia do Senhor, perguntando quem pode e quem não pode participar da ceia do Senhor. Então nós queremos tirar algumas dúvidas que, de uma forma geral, as pessoas de vez em quando apresentam. A ceia do Senhor, na verdade, a ceia que Jesus participa e ele institucionaliza, né, na sua igreja, na verdade é a ceia que começa no Egito, na noite de Páscoa. Na verdade, em Gênesis, o Senhor Deus levanta um povo para ser anunciador de boas novas. Esse povo, levantado na pessoa de Abraão, desce ao Egito, fica ali durante 430 anos, tempo em que se torna escravo. Deus então liberta esse povo e, mandando 10 pragas, a 10ª praga é um anjo de morte que passa na terra do Egito e acaba matando todo primogênito entre homens e animais, exceto aqueles cujo cordeiro que Deus havia mandado tivesse sido morto e o seu sangue passado nos umbrais e vergas das portas. Nessas casas cobertas pelo sangue desse cordeiro e que a sua carne estivesse sendo comida, então não haveria morte. A partir desta mortandade estabelecida ali no Egito, Faraó então liberta o povo. Então aqui no Êxodo, capítulo 12, há esse relato. E diz assim a palavra de Deus: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazerem estes meus sinais no meio deles. Então, quando chega aqui no 12, diz assim: Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o sinal dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome cada um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e os miúdos dele não deixareis até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados em mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Pouquinho à frente, o Senhor Deus vai dizer assim: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando o Senhor Jesus faz 30 anos, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado. João Batista já tem um grupo de discípulos, João Batista já está com muitas pessoas o ouvindo e se batizando, e entre essas pessoas aparece Jesus. Quando Jesus vem, João Batista olha, aponta, e os seus discípulos olham para esse a quem ele aponta, e ele diz: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fazia uma referência exatamente a esse Cordeiro que nós lemos aqui no Êxodo 12. Esse Cordeiro que, morto, toma sobre si a morte de todo primogênito que estará debaixo do seu sangue. Jesus, então, apontado por João, é o Cordeiro de Deus que, morrendo, derramando o seu sangue, trocará a sua vida pela vida de todo aquele que nele crê. Bom, a partir disso, Kátia e todos aqueles que nos ouvem, nós precisamos ler aqui no livro de Mateus a última Páscoa.
E no primeiro dia da festa, capítulo 26 de Mateus, verso 17 em diante. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Da Páscoa. Olha que coisa interessante. É aquela mesma Páscoa que foi instituída lá no capítulo número 12 e que o Senhor Deus disse que deveria ser guardada para sempre. Jesus está obedecendo junto com seus discípulos. Essa é a ceia que ele vai instituir a partir daqui. É a sequência da Páscoa dos judeus. E o que diz aqui? Verso 20 diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer entre si: porventura sou eu? E perguntaram a ele: porventura sou eu, Senhor? Cada um deles fez essa pergunta. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai ser, como acerca dele está escrito, entregue. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. E respondendo Judas, disse: porventura sou eu, mestre? E Jesus disse: tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos vós, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja, quem é que pode participar dessa ceia? Se nós tomarmos então como modelo a ceia que Jesus mesmo presidiu, ora, se dos 12, já havia negociado a entrega de Jesus aos principais sacerdotes para que ele pudesse ser torturado, acusado falsamente e depois ser assassinado na crucificação. Então nós poderíamos dizer: esse homem pode ou não pode participar da ceia? Esse homem pergunta a Jesus: acaso sou eu, mestre? Jesus diz: tu o dizes. E logo Jesus pega o pão e diz: esse pão é o meu corpo. Porque não havia, como em todos os outros anos, um cordeiro ali. Aqueles que prepararam a ceia não puseram a carne de um cordeiro, esqueceram-se dele. Nesse momento, Jesus substitui, então, a carne do cordeiro pelo pão e diz: esse pão é o meu corpo. Pega o cálice com vinho e diz: esse vinho é o meu sangue. Porque, como disse João Batista a respeito dele, ele é o Cordeiro de Deus. Então é preciso comer do corpo dele e beber do sangue dele. Então esse sangue não se coloca mais na verga, nos umbrais de uma porta, mas se coloca sobre o coração, se coloca sobre a mente. A palavra metanoia no grego é mudança de mente. Por isso o nosso irmão Paulo vai escrever a carta aos Romanos no capítulo 12, no verso 2, dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. É o sangue que traz esse entendimento. É a carne comida de Jesus que traz esse entendimento. Mas ora, quem pode comer, quem não pode comer? Havia alguém ali em pecado? Havia. Quem? Judas. Havia alguém ali em amargura de fel? Havia. Quem? Judas. Havia alguém ali que era manipulado por espíritos de trevas? Havia. Quem? Judas. Ora, então, esse Judas não poderia tomar a ceia? Jesus serve a ele. Jesus dá a ele o pão e Jesus dá a ele o vinho. Posteriormente, algumas décadas depois, já no ministério de Paulo, o apóstolo, Paulo vai escrever aos Coríntios a sua primeira carta e ele vai tratar da questão da ceia. E ele vai escrever dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso para lembrar de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, queridos, vamos parar aqui um minuto, depois eu retomo esse texto.
O que o nosso irmão Paulo vai explicar a respeito da ceia? Já entendemos que a ceia de Jesus, na verdade, é a mesma ceia da Páscoa, que começa na noite em que os primogênitos são visitados pelo anjo da morte no Egito. E que todos os anos eles, judeus, comemoravam a Páscoa esperando o Messias. Entendemos já que João Batista olha para Jesus e disse: esse é o Cordeiro. Entendemos que Jesus, na noite da ceia, diz: eu sou o Cordeiro, o pão é a minha carne, o vinho é o meu sangue. Agora o nosso irmão Paulo vai dizer assim: olha, eu vou ensinar para vocês, coríntios, e para tantos quantos lerem essa carta, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que ele foi entregue, ele antes toma o pão na cerimônia de Páscoa e diz: façam isso em memória de mim. Ou seja, quando nós obedecemos a esse rito de Páscoa, a esse rito de ceia, nós estamos nos lembrando que o sacrifício de Jesus é a encarnação da declaração de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, Deus o Pai entregou Jesus, sacrificado a quem? A pessoa sem pecado? Não, a um mundo caído, a um mundo perdido. Então, se o próprio Pai não nega o que ele tem de mais precioso, mas o entrega para que pecadores o comam, se naquela noite Jesus entrega do pão e entrega do vinho a Judas que o traía, e o nosso irmão Paulo diz que este é o momento de celebração para que nós nos lembremos dessa verdade, que é o pecador que está sendo alcançado, não é a ceia que é dada a pessoas santas, não, a ceia nos lembra que nós podemos ser mudados, que nós podemos ser transformados pela misericórdia e sacrifício de Cristo Jesus, pelo amor sacrificial de Deus o Pai. O nosso irmão Paulo vai continuar dizendo assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E eu pergunto, qual é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor não é um conjunto de pessoas que deixam o pecado e começam a viver uma vida nova sem pecado? O corpo do Senhor não é de gente que vai ser regenerada no sacrifício de Jesus? Ora, o nosso irmão Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. No momento da ceia, eu preciso me lembrar dos motivos da Páscoa, dos motivos do sacrifício de Jesus e por que eu estou ali. Eu posso examinar a mim mesmo, eu não tenho direito, não recebi nenhuma autorização de Deus para julgar qualquer outra pessoa. Então eu não posso dizer, aquela pessoa não pode comer, aquele ali está em pecado, aquele ali não é digno. Eu só tenho de Deus um mandamento, e está escrito aqui, em 1 Coríntios, examinar a mim mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come indignamente, sem a dignidade de olhar para si, porque precisa ser muito digno para poder olhar para si mesmo com verdade. Quando eu tenho a indignidade de olhar para o outro, eu não estou discernindo o corpo. Eu estou me colocando numa posição de ser melhor do que o outro. Eu estou dizendo que o outro é pior do que eu. Eu estou dizendo que aquele por quem Jesus morreu não tem a mesma dignidade que eu. E aí eu peco contra o corpo. E o nosso irmão Paulo vai dizer para nós aqui, veja bem o que ele diz, preste bem atenção. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo. Olha, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Eu preciso discernir o corpo. Eu preciso entender que este outro é alvo do amor de Deus. A ceia não é uma ceia santificadora. A ceia não tem, como pensam os nossos irmãos católicos, um poder transubstancial. O pão não vira carne e o sangue não é ali a transformação do vinho. Não é. O vinho continua vinho, o pão continua pão, mas nos lembram do corpo e do sangue. Corpo partido, morto, sangue derramado na morte,
por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, em favor de todo homem. Todo homem é convidado à ceia do Senhor. Porque no momento da ceia nós nos lembramos do poder de transformação, de morte em vida. Nós nos lembramos da ceia do Senhor, nós nos lembramos da ceia da Páscoa. Nós nos lembramos da ceia quando nos reunimos. Por isso Jesus disse, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem para lembrar de mim. Então, respondendo à questão da Kátia, respondendo talvez a uma questão que muitas outras pessoas tenham dúvidas, quem pode tomar a ceia do Senhor? Qualquer pessoa. A ceia não é propriedade de uma denominação. A ceia não é propriedade de uma congregação. A ceia não é propriedade de um pastor. A ceia não é propriedade de um bispo, apóstolo, não é. A ceia continua sendo a ceia do Senhor Jesus. E Ele convida a todos. É por isso que Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, que coisa linda. Então, talvez também, além da Kátia, que nos faz a pergunta, além de irmãos que talvez estejam nos ouvindo, nos assistindo, talvez haja alguém que ainda não passou por essa experiência. E eu quero dizer para você, coma do pão e beba do vinho. Porque Jesus Cristo morreu para que você tenha vida. Jesus pôs a possibilidade no seu caminho de recomeçar. A ceia do Senhor, ela é a lembrança de que Jesus Cristo ama todo homem. Muito obrigado por esses instantes que vocês nos dedicaram e se quiserem, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em responder, em tirar dúvidas. Não é? Basta nos acessar. Muito obrigado, Deus abençoe.